Bem, pessoal, nessa aula aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre a eficácia a longo prazo da TCC em grupo para ansiedade social, né? Esse artigo aqui é um artigo bastante pertinente ao momento que o projeto está passando agora. Por quê? Porque a gente está aí, antes de iniciar a aula, né, pessoal? Deixa eu dar esse aviso aqui para vocês. A gente está aí com inscrições abertas para terapia em grupo para ansiedade social, tá? Que vai se iniciar no dia 20 de junho, né? Os encontros vão ser às terças-feiras, de 7 às 9 da noite, tudo bem? Ela tem uma duração aí de 3 meses, tá? São sessões semanais de 2 horas de duração e ela vai se dar num formato, uma modalidade online, tudo bem? Então, se você tiver interesse, né, se você tem dificuldades relacionadas à timidez ou ansiedade social e tem interesse em fazer um tratamento em grupo, né, eu sugiro a você se atentar bastante a essa aula que a gente vai oferecer hoje aqui, né? Embora seja uma aula técnica, né, direcionada para psicólogos e estudantes de psicologia, né? E você também entrar em contato comigo, né, através aí dos nossos canais de comunicação, que eu deixo sempre no final da aula, e fazer a sua inscrição para terapia em grupo, tá? Que é uma oportunidade rara, né, que a gente tem aí de estar oferecendo esse formato de tratamento, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, né, pessoal, eu sou Pedro Gouveia, tá? Eu sou psicólogo e sou idealizador aqui do projeto Ansiedade Social em Foco, tá? E uma das ideias, né, que eu tive foi fazer essas aulas aqui e disponibilizar elas de forma gratuita aqui no canal do YouTube, tá? Essas aulas aqui, pessoal, todas elas são baseadas em artigos científicos a respeito do tema da ansiedade social, tá? Esses artigos, todos eles são artigos em língua inglesa, que eu faço a tradução, tudo bem? Monto os slides aqui e dou a aula para vocês, disponibilizando aí esse conhecimento, que é um conhecimento bastante diferenciado e que você não vai encontrar em outro lugar, a não ser que você tenha acesso ao artigo original em língua inglesa, tudo bem? Como eu sempre coloco aqui no início e no final das aulas, se vocês tiverem interesse nesse material de aula, que é o que? São os slides, o artigo original em inglês e o artigo traduzido por mim. É só vocês mandarem um e-mail que eu vou deixar no final da aula aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão caro, né, e tão relevante em termos de tratamento para a ansiedade social, que é o tratamento em grupo, né? Nós não temos aí tantas pesquisas de eficácia ou pesquisas empíricas ou teóricas a respeito da terapia em grupo para ansiedade social, de modo que as pesquisas se concentram mais na terapia individual, tá? Esse aqui é um dos poucos estudos que a gente tem aí sobre a eficácia da terapia em grupo, porém, esse estudo aqui ele não vai discutir componentes do tratamento, né, componentes da intervenção. Ele vai avaliar, numa amostra clínica, né, os benefícios de longo prazo e pós-tratamento depois que a terapia ela é descontinuada pelo grupo. Tudo bem? Se não me engano, esse aqui é um dos únicos artigos que avalia os benefícios de longo prazo da terapia em grupo para ansiedade social, tá? Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Pronto. Então vamos lá, né? O título do artigo, né, então, é esse aqui, né? Eficácia da terapia de grupo cognitivo-comportamental
para o transtorno de ansiedade social, benefícios de longo prazo e pós-tratamento. Bom, o que os autores vão trazer aqui na introdução, né? Aquela introduçãozinha básica, né? Eles sempre trazem alguns dados aqui sobre os temas centrais do texto. Então eles vão dizer o seguinte, né? As taxas de prevalência do TAS, né, o transtorno de ansiedade social, nos países ocidentais ao longo da vida, ela varia ali de 7 a 13%, né? Que é considerada uma taxa elevada, tá? A gente já sabe aqui, né, pessoal, até em relação ao que a gente discutiu em aulas anteriores, de que o TAS ele tem uma alta prevalência clínica e também uma alta prevalência na população em geral. Tá? Ele é tido, inclusive, como sendo o transtorno de ansiedade mais prevalente dos ambientes clínicos de rotina, né? E é o terceiro transtorno mental mais prevalente de uma forma geral. Tudo bem? Os estudos vão apontar que ele fica atrás apenas da depressão e do abuso de substâncias. Né? Então reparem que é um transtorno, embora, né, pouco difundido, pouco discutido, pouco debatido, né, inclusive nos meios acadêmicos e científicos, é um transtorno com uma relevância social muito grande. O início dele ocorre tipicamente na adolescência, ali por volta dos 12, 13 anos, com pico aos 15 anos, né? Mas pode se iniciar antes também, ele pode se iniciar na infância, e na infância a gente costuma dar outro nome a isso, né? A gente não faz um diagnóstico de TAS em crianças, né? A gente costuma associar muito o comportamento inibido de uma criança a um termo que a gente chama de timidez, né, que é o termo que vocês vão mais encontrar por aí na literatura infantil sobre o tema, ou inibição comportamental, que é a mesma coisa. Tá? Por outro lado, pessoal, ele pode se iniciar mais tarde também na vida adulta, né? Então, de 18 anos para frente, né? Tem alguns relatos que vão dizer que o TAS ele pode se iniciar inclusive depois dos 30 anos. Né? Nesses casos, do início mais tardio do TAS, geralmente está associado a alguma situação social traumática, né? O que a gente chama de trauma social. Por exemplo, o indivíduo que passou por alguma humilhação em público no trabalho, onde as pessoas riam, debocharam dele, alguma coisa do gênero, né? O ambiente social ele ganhou uma função aversiva ali e desencadeou um quadro de TAS. Tá? Indivíduos também que passam por situações de assédio moral no trabalho ou na faculdade também podem desenvolver um TAS em função desses eventos, desses estressores sociais. Né? Pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento principalmente amoroso, né? Um relacionamento abusivo, também podem desenvolver um TAS em função disso. Né? Ou pessoas também, né? A gente tem uma outra possibilidade aqui, de uma pessoa que, sei lá, por exemplo, ela vai dar uma palestra ou vai apresentar um seminário, alguma coisa do gênero, e ela tem uma crise de pânico na frente dos outros, enquanto ela está apresentando o trabalho. Então essa crise de pânico, ela pode se vincular à situação social e o indivíduo desenvolver um TAS porque a função do olhar do outro ficou tão aversiva e tão associada à ansiedade que ele acaba desenvolvendo o transtorno, tá? Através de uma situação traumática. Tá? Bem, ele é um transtorno crônico, né? Se não tratado, não existe a possibilidade do indivíduo que tem um diagnóstico de TAS, né, e não fazer tratamento do transtorno
ele passar, ele ser, ter uma remissão espontânea, que a gente chama, tá? O indivíduo ele só apresenta uma melhora através dos tratamentos, tanto em psicoterapia quanto através de medicações, tá? Ele está associado a taxas aumentadas de depressão, ideação suicida, abuso de álcool, baixa qualidade de vida e interferências no funcionamento social e ocupacional, né? Reparem que, como eu já mencionei até em outras situações, normalmente o TAIS ele costuma andar lado a lado ali, né, de mãos dadas com a depressão, tá? Às vezes a gente tem o TAIS com uma condição primária, ou seja, é aquele quadro que o indivíduo desenvolveu primeiro e a depressão como um resultado ou como uma consequência do transtorno de ansiedade social, principalmente em função do comportamento de isolamento que o indivíduo com TAIS costuma ter, né, que é a própria evitação dos contatos sociais. E claro, dependendo do nível de gravidade do transtorno, o indivíduo ele pode ficar tão isolado a ponto de desenvolver um quadro de depressão, tá? A ideação suicida como um sintoma, um componente da depressão pode vir associado também ao TAIS. É curioso porque esse é um tema pouco discutido, né? Porque normalmente a gente associa a ideação suicida somente aos sintomas de depressão. Porém, a ideação suicida, ela dificilmente é discutida no contexto dos transtornos de ansiedade, né? No entanto, assim, pessoal, a gente tem alguns estudos, né, que vão demonstrar que os indivíduos com TAIS, eles costumam, né, com TAIS assim grave, né, principalmente no subtipo generalizado, eles têm uma alta frequência de ideação suicida, tá? Por quê? Porque eles não veem saída para as dificuldades sociais deles, né? Então, eles se envolvem, né, de tal maneira com o sofrimento social que, digamos que a única possibilidade de alívio de sofrimento que eles veem é a questão do suicídio. Tudo bem? Eu fiz questão de destacar isso aqui também, né, que é a questão do abuso de álcool, que eu já inclusive ressaltei em alguma outra aula. Por quê? Normalmente, né, o indivíduo com TAIS ele vai utilizar algumas estratégias de enfrentamento da ansiedade que vão envolver o uso de substâncias. Tudo bem? Principalmente o uso de álcool. Por quê? O álcool, pessoal, ele tem uma função de relaxamento, especificamente relaxamento social, e no gerenciamento do estresse. Tá? Então, quem não conhece aquele indivíduo, né, aquela pessoa que às vezes chega de um dia de trabalho estressante e vai tomar uma cerveja em casa, ou vai para um bar tomar uma cerveja ou alguma coisa do gênero, né? Então, o álcool ele vai ter essa função de aliviar sintomas desconfortáveis, sintomas de sofrimento, né? No caso da ansiedade social, o álcool ele vai adquirir uma outra função. Qual? A função de desinibição comportamental, né? A gente sabe que além do álcool produzir um estado de relaxamento, ele também costuma, né, entre aspas aqui, né, destravar o comportamento, deixar o indivíduo mais solto, mais desinibido socialmente. Assim ele se sente melhor, tem um desempenho melhor e o álcool acaba reforçando esse tipo de comportamento. E a cada situação social que o indivíduo vai enfrentar, ele pode fazer uso dessa estratégia de enfrentamento. E isso gerar um problema de abuso de substância ou dependência de substância. Especificamente o álcool, mas isso se dá também em relação a outras substâncias, tá? Principalmente calmantes, ansiolíticos e coisas do gênero, tá? São indivíduos que geralmente têm uma baixa qualidade de vida, justamente
aliás, principalmente em função do isolamento, né? A vida social desses indivíduos geralmente é muito pobre, né? Muito restrita, tá? E é um transtorno que tem uma interferência significativa no funcionamento social e profissional do indivíduo, né? A diretriz clínica atual do NICE, né, que é um instituto de pesquisa americano, para o TAS, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Ela desaconselha a terapia de grupo cognitivo-comportamental sobre a individual, pois os formatos individuais são clinicamente e economicamente mais viáveis. Isso aqui é um dado, de certa maneira, controverso. Por quê? Você vai encontrar na literatura uma série de discussões que vão dizer que a terapia de grupo ela é mais econômica, né, do ponto de vista de que você pode tratar mais pessoas, mais pacientes, numa menor quantidade de tempo, então teria uma economia de tempo, e ela tem um custo financeiro menor, né? Então a gente teria aí uma economia de tempo e uma economia financeira. Porém, essa diretriz clínica aqui do NICE, ela vai dizer que é o contrário, que os formatos individuais eles são clinicamente e economicamente mais viáveis. Mas ao longo do artigo a gente vai ver que esse é um dado controverso de fato. Então, no entanto, muitos pesquisadores não encontraram diferenças entre a TCC individual e grupal. Aqui o artigo ele não deixa claro em relação a se essas diferenças que ele está colocando aqui é em relação à economia do formato individual e grupal ou em relação à eficácia, né? Pouco se sabe sobre os resultados da TGCC após um ano de tratamento e sobre o suporte adicional após a descontinuação do tratamento, né? Então esse artigo aqui, pessoal, ele vai focar justamente nesse efeito de longo prazo da TCC, né, após um ano de tratamento e sobre um serviço específico de suporte adicional, que são sessões espaçadas aí, né? Se não me engano, 2 vezes por mês, de quando o indivíduo interrompe de fato o grupo e ele vai para esse período de acompanhamento, que a gente chama de período de follow-up, tudo bem? E aí esse artigo ele vai se concentrar na discussão desses benefícios de longo prazo, tá? A gente tem pouquíssima literatura que avalia esse tipo de coisa. Os clínicos precisam compreender o grau em que os indivíduos que recebem a TGCC para o TAS mantêm os ganhos em longo prazo. Por exemplo, para avaliar o impacto econômico no manejo do serviço de lista de espera, né? Então, é interessante, pessoal, que vocês tenham uma visão, se vocês pretendem trabalhar com grupos terapêuticos, né, para a ansiedade social, vocês terem uma visão, um conhecimento a respeito da eficácia desse tipo de terapia a longo prazo para vocês irem manejando a lista de espera, né? Porque como a demanda ela costuma ser grande, principalmente em clínicas de escola, de universidade, em serviços de SPA, em coisas do tipo, né? Você ter uma noção dos ganhos que os membros do grupo vão ter em longo prazo com a TCC em grupo é interessante para você fazer sessões de acompanhamento depois que esses indivíduos encerram a terapia, depois que o grupo é descontinuado, e você inserir você formar novos grupos terapêuticos, né? E aí o grupo de suporte ele vai ser fundamental para isso, né? Por quê? Porque no grupo de suporte a gente vai poder avaliar
isso sendo direcionado pelo cliente, quais foram os ganhos que ele teve e quais são as dificuldades que ele ainda enfrenta no momento atual de vida dele. Ok? Então, esse estudo ele avalia a eficácia a longo prazo da TGCC com base no modelo de Clark e Wells, com uma amostra de indivíduos que preencheram os critérios do DSM-4 para o TAS. Então, uma amostra clínica, né? Porque existem muitos estudos por aí, né, pessoal, que vão colher os dados com uma amostra de estudantes universitários, né? Os estudantes universitários aí são as cobaias principais aí dos pesquisadores em psicologia, né? Agora, um ponto que merece destaque aqui é o seguinte: existem, né, poucos protocolos estruturados de terapia em grupo para o TAS. Esse artigo aqui, ele discutiu um protocolo específico que é baseado no modelo cognitivo desses dois autores aqui, que são dois autores que são referências na teoria cognitiva da fobia social, né? Eles vão propor, né, alguns fatores de manutenção, e o principal deles são crenças negativas a respeito de si mesmo e das situações sociais, que, segundo esse modelo, mantém o transtorno de ansiedade social. Tá? Então, como base teórica desse modelo de TGCC, a gente tem um modelo cognitivo, tá? Que difere de um modelo comportamental, que seria derivado, né, da análise do comportamento. Por exemplo, a análise do comportamento ela vai propor outros fatores de manutenção, quer dizer, ela não vai descartar componentes verbais, que, segundo a teoria cognitiva, é chamado de crenças, pensamentos, esquemas e coisas do gênero, tá? Mas um modelo comportamental baseado na análise do comportamento vai propor, por exemplo, o papel do condicionamento operante, né? O papel das contingências de reforço na manutenção do quadro. Tá? Então não é isso que a gente vai ver nessa aula aqui. A gente vai ver um protocolo baseado no modelo cognitivo. Então, os autores previram que os ganhos obtidos na pós-avaliação seriam mantidos no follow-up a longo prazo, né? Então, pelos estudos de eficácia, pelos poucos estudos de eficácia que a gente tem, os autores fizeram uma hipótese, né, uma previsão, de que depois de um certo tempo de terapia em grupo, né, os benefícios alcançados pelos participantes seriam mantidos nesse período de follow-up. Também foi explorada a relação entre o atendimento de grupo de suporte pós-tratamento e o grau de melhora da severidade pós-tratamento no follow-up a longo prazo, né? Então, o grupo de suporte, né, pessoal, ele foi interessante no sentido de até ser implementado na prática por terapeutas que pretendem formar grupos terapêuticos, de você fazer uma certa manutenção dos ganhos, principalmente daqueles pacientes que não se beneficiaram muito do processo terapêutico, né? E aí você inclusive pode, digamos assim, potencializar os ganhos terapêuticos fazendo sessões individuais, não necessariamente grupos de suporte, tá? Mas da mesma forma como às vezes um paciente ele precisa aumentar a dose de uma certa medicação para conseguir obter os efeitos, os ganhos terapêuticos, às vezes é preciso aumentar a dose de psicoterapia, né? E essa psicoterapia ela pode se dar em formato individual para ele ter os benefícios terapêuticos ou potencializar os benefícios terapêuticos do grupo. Tudo bem? Então, o artigo ele tentou traçar, né, essa relação, se o grupo de suporte ele de fato vai melhorar os sintomas depois que o tratamento é continuado, nesse período de follow-up. Tá?
Bom, qual foram os métodos, qual foi o método que os autores utilizaram? Tá? Os participantes, né? O número significativo de indivíduos, né? Inicial, 487 indivíduos, foram encaminhados ao programa de TGCC através de 2 caminhos. Né? Primeiro, equipes de saúde mental do hospital de estudo e autorreferência. Né? Aqui um dado interessante. Reparem que a maioria dos indivíduos foram autorreferenciados. E isso a gente vai ver no final da aula, que pode gerar um viés nos resultados. Por quê? Porque geralmente, assim, o que o autor quer dizer aqui com autorreferência? Né? Foram aqueles indivíduos que procuraram por conta própria o tratamento. Tá? Eles não foram encaminhados pelas equipes de saúde mental. Isso sugere que se o indivíduo ele busca o tratamento por si só, ele está num nível de motivação maior do que se ele for encaminhado por algum profissional. Tudo bem? E isso pode gerar um viés no resultado, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Os participantes foram selecionados com base no preenchimento dos critérios do DSM-4 para o TAS. Né? Esse artigo aqui eu não estou lembrando o ano dele agora, mas aqui ele utilizava ainda o DSM-4, tá? Estabelecido por um psicólogo clínico experiente em uma entrevista diagnóstica estruturada. A gente vai ver mais para frente também que essa variável aqui, né, pessoal, de um psicólogo clínico experiente, e aqui os autores estão querendo dizer experiente no tratamento da ansiedade social e em tratamentos em grupo, pode também enviesar os resultados. Enviesar, pessoal, que eu estou querendo colocar aqui, é no sentido da gente não conseguir generalizar, né, os resultados para, digamos assim, uma faixa mais ampla da população com TAS. Por quê? Porque será que os indivíduos com TAS tratados por um psicólogo iniciante, né, pouco experiente, teriam também esses resultados que o estudo vai apontar? Né? Então esse é um problema metodológico que o estudo vai apontar mais para frente. Tudo bem? O estudo incluiu então aqui alguns critérios de exclusão, né, que foram as seguintes comorbidades. Né? Então os indivíduos, para entrar nos grupos terapêuticos, eles não podiam apresentar psicose, né, transtorno de estresse pós-traumático, adicção, transtorno dismórfico corporal, autismo, preocupações de avaliação social relacionadas à doença física ou mental e transtornos de personalidade esquizotípico, esquizoide e borderline. Então, houve uma série de comorbidades ali que foram excluídas, e isso aqui me parece uma metodologia interessante, porque esses diagnósticos aqui, tirando o autismo, o transtorno dismórfico corporal e as preocupações de avaliação social relacionadas à doença físico-mental, os outros transtornos, pessoal, eles iriam, de certa forma, pelo menos assim, na minha perspectiva, mascarar um pouco o TAS. Né? O autismo, ele tem, digamos assim, alguns sintomas, alguns comportamentos semelhantes ao TAS, mas também tem diferenças importantes. Né? O transtorno dismórfico corporal, ele vem muito comórbido ao TAS, é muito comum você encontrar esses dois transtornos associados, tudo bem? E as preocupações de avaliação social relacionadas à doença física ou mental podem também vir associadas ao TAS. Tá? Mas me parece que essas 3 condições em particular não iriam mascarar, né, o quadro principal de ansiedade social. Tá? Os outros sim. Né?
Da amostra geral, 457 pessoas completaram os dados da pré-intervenção. Só lembrando, tá, pessoal? Um parêntese aqui. Quando a gente fala num contexto de pesquisa, né, principalmente pesquisa envolvendo grupos maiores de intervenção em psicologia, a gente tem um período de pré-intervenção, né, que a gente chama de período de linha de base, tudo bem? Onde a gente vai colher uma amostra representativa dos comportamentos de interesse, no caso aqui os sintomas de ansiedade social, tudo bem? A gente tem o período de intervenção, tá? Onde o componente da terapia é introduzido, e a gente tem um período de pós-intervenção, onde a gente vai avaliar as mudanças e fazer, através de uma comparação de como os indivíduos estavam na linha de base e na avaliação pós-intervenção. Tudo bem? Então a gente tem esses 3 momentos que são fundamentais no contexto de pesquisa em psicologia clínica. Tá? A idade da amostra foi uma idade bastante variada, né? Então a gente tinha ali indivíduos entre 19 e 72 anos. A maioria estava solteiro, aproximadamente 2/3 estava empregado e mais da metade alcançou o nível superior. Aqui a gente tem alguns dados interessantes para a gente tomar em perspectiva. Por quê? A gente sabe, pessoal, que a maioria, quer dizer, a maioria não, mas talvez uma boa parte das pessoas com TAS, elas são pessoas que se encontram solteiras, tá? Especialmente aquelas pessoas que têm uma ansiedade de namoro elevada, né? Ansiedade de encontros amorosos, né? E esses dados aqui, eles vão ser consistentes com isso, né? Então a amostra, a maioria estava solteira. O TAS, ele também está associado a uma elevada taxa de desemprego, né? O que não foi consistente com esses dados aqui da amostra, de modo que, uma vez que 2/3 dessa amostra aqui estava empregada, né? E também a gente tem uma associação do TAS com um baixo nível de escolaridade, que também não foi representado aqui nessa amostra, uma vez que mais da metade da amostra tinha nível superior. Então, só algumas curiosidades aqui dessa amostra do estudo. Então, dos 457 iniciais, 30 abandonaram o programa, 19 se recusaram a participar, 11 não foram contatados, 259 não responderam e 138 participaram. Então, repara uma coisa. A gente tinha, né, um número inicial alto, né, que era de 487 pessoas, né, 457 pessoas. Não, era 487, mas 457 completaram os dados de pré-intervenção. Reparem como é que o absenteísmo do tratamento ele foi extremamente elevado, né? A gente teve 30 abandonos, né? Então, são pessoas que iniciaram o programa de tratamento e desistiram no meio. 19 nem se dispuseram a participar do programa. 11 não foi possível estabelecer um contato, né? Nem para agendar a avaliação pré-intervenção. 259, que é um número bastante elevado, não responderam, né, às solicitações, e 138 participaram. Então, de 457 restaram 138, o que já é um número que pode ser considerado baixo, né? A taxa de resposta foi de 33%, é uma taxa de resposta relativamente baixa. Taxa de resposta aqui de pessoas que aderiram ao programa de grupo. Tudo bem?
As taxas de abandono e conclusão foram de 6% e 81% respectivamente. Então a gente não teve aí uma taxa de abandono elevada, né? Então a maioria, apesar da gente ter tido, né, uma taxa de não resposta elevada, os indivíduos que iniciaram o programa, a maioria concluiu, né? Então a gente só teve 30 abandonos ali, o que representa ali 6% de abandono, que foi um número interessante, né? Quais foram as medidas utilizadas pelo estudo? As medidas de ansiedade social, né, foram utilizadas nesse estudo a escala de fobia social, que é uma escala extremamente utilizada em contexto de pesquisa e também no contexto clínico, e a escala de ansiedade de interação social, também extremamente utilizada aí tanto na clínica quanto na pesquisa. Tá? Foram utilizadas também algumas medidas de ansiedade e depressão. Ansiedade geral, né, foi utilizada em um inventário Beck de ansiedade e o inventário Beck de depressão, a segunda edição. Tá? Qual foi o procedimento utilizado no estudo? Né? De 2005 a 2016, né, então foi um tempo aí, um período de tempo razoável, as medidas foram administradas antes, como eu coloquei para vocês, né, no momento 1, que é o momento de pré-intervenção, e depois, no momento 2, que é o momento aqui de pós-intervenção, né, quando o grupo, né, as intervenções grupais foram realizadas, os pesquisadores fizeram uma bateria de avaliação para ver como que estavam esses pacientes após as intervenções. E também foram coletados os dados de follow-up, que é o momento 3. Tá? Um mínimo de 120 participantes foi necessário para o follow-up baseado em um cálculo de energia. Né? Isso aqui é um dado interessante, né? Porque quando a gente vai fazer um estudo assim, longitudinal, né, onde a gente vai avaliar a eficácia de alguma intervenção terapêutica de longo prazo, a gente precisa estabelecer de forma objetiva o que é longo prazo. Tá? Longo prazo geralmente é considerado de 5 anos em diante. Né? Então, o tempo médio de follow-up aqui foi de 4,6 anos, tá? Variando de 9 meses a 12 anos. Então, a gente teve uma variabilidade de tempo aqui muito grande. Né? Bom, como que os participantes foram recrutados? Né? Eles foram recrutados via e-mail, postagem, mensagem de texto e anúncio nas mídias sociais do serviço. Os participantes foram remunerados com uma doação de 5 euros ao serviço feita pelo pesquisador principal com o seu nome. Isso aqui, né, a gente poderia entender, de certa maneira, que é um incentivo, né, uma motivação extrínseca para o paciente estar participando do grupo. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho então, né, pessoal, sobre esse programa aqui que o estudo avaliou, de TGCC, e o grupo de suporte pós-tratamento. O programa de TGCC, então, ele consiste de 14 sessões semanais, de 2 horas e meia, conduzidas por um psicólogo clínico experiente e psicólogos cofacilitadores em treinamento, no caso aqui em nível de doutorado. Tá? Eu ressaltei aqui, né, essa questão de 14 sessões, porque em geral, pessoal, é assim, eu estou me utilizando como referência aqui 2 protocolos de terapia em grupo para ansiedade social. Tá? Um deles é o protocolo que eu utilizo, tá? Que é baseado nesse texto aqui, ó,
Fobia Social e Ansiedade Social, que é um capítulo do livro do Barlow, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, tá? E aí tem um capítulo aqui sobre fobia social e ansiedade social, do Hope e Heimberg, né, que são duas referências mundiais aí no tema da ansiedade social. Nesse texto aqui, eles vão trazer um protocolo estruturado de terapia em grupo de 12 sessões grupais, né? Mas essas sessões grupais também incluem uma sessão de pré-tratamento, né? Eles chamam de uma sessão de orientação para o tratamento e, se não me engano, 3 sessões de pós-tratamento, onde a gente vai avaliar os resultados, os ganhos obtidos e assim por diante, né? O outro programa de intervenção em grupo para ansiedade social é baseado nesse livro aqui, que é o mais recente que a gente tem, que eu já comentei dele várias vezes aqui no canal, né, pessoal? Que é o livro de vários autores aqui, alguns deles são referências também mundiais no tema da ansiedade social, que é o Programa de Intervenção Multidimensional para a Ansiedade Social. Nesse livro aqui, né, a versão do terapeuta, os autores eles vão apresentar um protocolo bastante estruturado também de terapia em grupo, que envolve 16 sessões. Então a gente tem uma média ali de sessões em grupo de 13, 14 sessões, né? E aí, pessoal, eu acho que esse ponto merece aqui uma reflexão, que é o seguinte: em relação à terapia individual e a questão de ser um grupo aberto, um grupo fechado. Por quê? A terapia no formato individual, e aí no nosso caso aqui especificamente a terapia para a ansiedade social, você tem até a existência, né, de protocolos com um número fechado de sessões. Mas, de forma geral, a terapia individual ela não tem um número delimitado de sessões, tá? E ela costuma ser uma terapia de médio e longo prazo, dependendo, claro, né, de uma série de variáveis, incluindo a gravidade do diagnóstico. Tudo bem? Mas, em geral, ela não tem um prazo delimitado de tratamento, tá? Já a terapia em grupo, tá, na abordagem da TCC, ela tem um prazo, tá? Ela é extrema. Se vocês forem ler os protocolos de intervenção em grupo, vocês vão ver que eles são altamente estruturados. Então você tem quase que um roteiro, né? Você tem ali um passo a passo do que fazer em cada sessão, o que você vai trabalhar em cada sessão com o grupo, né? Um tempo de 2 horas e meia, que no protocolo aqui do Heimberg e da Hope, você tem um tempo de 2 horas de sessão. Nesse aqui, desse estudo, são 2 horas e meia, né? Então, assim, não existe, nesse contexto que a gente está discutindo aqui, uma terapia em grupo de prazo indeterminado, tá? Então, assim, você não pode formar um grupo esperando, digamos assim, conduzir a sessão de uma forma não diretiva, de tal modo que esse grupo ele não se feche dentro desse número específico de sessões, né? Então reparem que é um grupo extremamente estruturado, tá? Que difere muito da terapia individual. Porque às vezes alguns terapeutas, né, já me perguntaram se seria interessante, né, qual seria a viabilidade e a utilidade de se fazer grupos de sessões indeterminadas, assim, né, sem você fechar o número de sessões. A gente não tem estudos, né, pelo menos até onde eu sei, nós não temos estudos de avaliação de eficácia com grupos assim de prazo indeterminado, tá? É óbvio que provavelmente você vai ter ganhos
terapêuticos nesse contexto de grupo indeterminado. Tudo bem? Só que a gente não tem ainda um respaldo na literatura em relação a isso. É óbvio que se você trabalha, por exemplo, se você é psicólogo ou psicóloga e você está assistindo essa aula aqui, trabalha com uma outra linha teórica, sei lá, você trabalha com Gestalt terapia. A Gestalt terapia ela tem trabalhos fantásticos com grupo. O pessoal da Gestalt eles gostam muito de trabalhar com grupos terapêuticos, né? Ou, sei lá, uma outra abordagem qualquer, a terapia sistêmica também, né? A abordagem sistêmica que também tem um apreço muito grande aí pelos trabalhos em grupo, abordagem existencialista e por aí vai, né? Independentemente da sua abordagem, mas se você não trabalha numa linha comportamental ou cognitivo-comportamental, geralmente essas abordagens trabalham com grupos abertos, tudo bem? No sentido de que podem ser incluídos outros membros ao longo do tratamento, o que não acontece aqui, tá, pessoal? Geralmente não são grupos focados em uma demanda específica, como é o nosso caso, então são queixas as mais diversas possíveis, né? Às vezes nem queixa tem, às vezes a pessoa procura o grupo por uma questão de autoconhecimento ou para estabelecer contatos, ampliar os seus contatos sociais e coisas do gênero, né? E são grupos indeterminados. Tá? Eles não têm um tempo de duração. Eles podem durar inclusive anos. Tá? Então essa é uma diferença importante da gente colocar aqui. Os grupos possuem entre 5 e 10 participantes, então aqui a gente já vai pontuando, né, algumas diferenças em relação aos protocolos existentes. Por quê? No protocolo da Hope e do Heimberg, eles delimitam ali entre 4 e 8 participantes no máximo, ou 4 ou 6 participantes no máximo. Não estou me lembrando bem o número exato agora. No protocolo, esse mais recente aqui, do programa de intervenção, do IMAS, se não me engano, eles colocam ali também um máximo de 10 participantes e um mínimo de 6, se eu não estou equivocado. Mas eu não lembro também exatamente o número. Mas assim, o ideal, pessoal, é que vocês tenham pelo menos ali 4 pessoas no grupo terapêutico. Por quê? Porque caso venha acontecer alguma situação, por exemplo, de falta, né, o que é até uma coisa comum de acontecer, ou de não adesão, ou de você ter algum participante ali que desista, abandone o tratamento, você ainda tem como continuar o grupo, tudo bem? Agora, se você tem, sei lá, 2 pessoas no grupo, ou 3 pessoas no grupo, se uma faltar, ou uma desistir, ou 2 faltarem e desistirem, acabou o grupo, né? Então o ideal é que você tenha um número ali entre, eu vou colocar aqui, né, tirando uma média, entre 4 e 10 participantes. Não passar muito disso, para que o terapeuta ele consiga focar a sua atenção de forma mais individualizada em cada membro do grupo. Ele possa trabalhar de uma forma mais efetiva dessa maneira. Porque se fica um grupo muito grande, a probabilidade de ter uma dispersão em termos assim de atenção do terapeuta em relação ao grupo é muito grande, muito maior. Tudo bem? Então a gente recomenda aí essa média de participantes. Tá? Então, em relação ao grupo de suporte, né, ele foi estabelecido em função de solicitações consistentes de um serviço pós-tratamento feita pelos próprios participantes durante o feedback estruturado. Né? Então percebam, pessoal, que geralmente, assim, tá? Vou falar aqui a partir de uma perspectiva mais da experiência clínica, tudo bem? Quando você desenvolve trabalhos em grupo, né, é comum que os indivíduos eles criem vínculos afetivos mais intensos do que numa modalidade individual. Por quê? Porque ali ele está lidando com
entre aspas aqui, né, pessoal, ele está lidando com iguais, com pares que apresentam, que compartilham das mesmas dificuldades que ele. Tudo bem? Então, a gente tem um fenômeno interessante nesses contextos de grupo, que é a redução da sensação de isolamento ou de não pertencimento, ou alguma coisa do gênero. Né? Então, você vai encontrar indivíduos ali no grupo que eles vão criar vínculos afetivos bastante sólidos. Né? E aí, quando se encerra o grupo, costuma vir um sentimento assim de desânimo, de tristeza, né? De uma certa nostalgia, já começa a bater aquela, digamos assim, aquela saudade do grupo e assim por diante. Né? Então, é comum que o indivíduo ele solicite um grupo, né? E aí não terapêutico, mas sim um grupo de suporte, para não perder esse vínculo com o grupo. Tudo bem? E aí isso vai sendo feito de forma gradual. Né? Então a gente vai espaçando os encontros até de fato encerrar o programa como um todo. Tá? Então, o grupo de suporte ele consiste de sessões semi-estruturadas, 2 vezes por mês, né? Então de forma quinzenal, de 2h30 cada sessão. As sessões do grupo de suporte são conduzidas pelo usuário do serviço. Isso aqui é um dado relevante para a gente. Por quê? Na terapia de grupo, quem conduz de forma até relativamente diretiva é o terapeuta. Até porque as sessões, como eu disse agora há pouco, né, as sessões elas são estruturadas, elas têm um roteiro a ser seguido. Então o terapeuta, ele principalmente nas primeiras sessões, ele conduz a terapia de uma forma bastante diretiva. Já nas sessões de suporte, de grupo de suporte, quem conduz são os pacientes. Tudo bem? Por quê? Pois são delineados pelos participantes na consulta com o diretor do programa. Então a gente tem um processo inverso aqui. As sessões do grupo de suporte, elas são moldadas pelos participantes do grupo. Então, o que você quer trabalhar no grupo de suporte? O que ainda... que situações, o que demandas você ainda tem que você gostaria de discutir? Né? Quais avanços você teve? Como é que está a sua vida nesse exato momento? Isso aí, as sessões de grupo de suporte são bem livres, assim, são de fato não diretivas, tudo bem? Se assemelhando mais, inclusive, a outras abordagens terapêuticas. Né? Então, as sessões englobam os participantes falando sobre o seu progresso ou não e discutindo estratégias que funcionam na manutenção da sua recuperação. Bom, quais foram as análises dos dados aqui que os autores trouxeram? Os participantes que cumpriram no mínimo 8 sessões e forneceram os dados dos momentos 1 e 2, ou seja, pré-avaliação e pós-avaliação, sobre as medidas de ansiedade social, foram incluídos na análise complementar. Eu não vou entrar em detalhes aqui na análise dos dados. Se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma nisso aqui, com mais detalhes, vocês deem uma olhada no texto da aula, tudo bem? A análise de follow-up examinou as diferenças estatisticamente significativas nos scores médios entre os grupos. Tá? Os tamanhos de efeito foram calculados utilizando as mudanças nos scores médios divididos pelo desvio padrão da linha de base. O coeficiente de correlação de Pearson, que é extremamente utilizado aqui nas análises estatísticas, examinou a relação entre todas as medidas do momento 1. Segundo esses autores aqui, Way e Boschen, os participantes foram avaliados como recuperados, entre aspas aqui,
se eles atingissem os quatro critérios que a gente vai ver agora. Completassem os momentos 1 e 2 do BAI, né, que é da inventário Beck de ansiedade, tá? Obtivessem um score de linha de base no inventário Beck de ansiedade menor ou igual a 11, tá? Mostrassem redução de 10 pontos no BAI, tivessem um score do BAI menor ou igual a 10. O mesmo critério foi utilizado para o BDI-2, inventário Beck de depressão. Quais foram os resultados que o estudo encontrou? Comparação dos grupos pré-intervenção. Os concluintes, desistentes e os que completaram apenas os dados do momento 1 não diferiram de forma significativa em nenhuma medida demográfica no momento 1. Então, idade, gênero, etnia, escolaridade, coisas do gênero, não houve. Isso aqui é um dado interessante, porque se a gente for pegar na linha de base amostras com dados demográficos muito diversos, a gente pode ter resultados muito enviesados no final do estudo. Tá? Em que sentido? No sentido de que você pode ter algum componente demográfico, por exemplo, a idade ou o gênero da pessoa, que interfere no resultado final. Querem ver um exemplo? As taxas de resposta em sujeitos homens, tá? Ela costuma ser menor, taxa de resposta ao tratamento, tá, pessoal? Ela costuma ser menor do que em mulheres de uma forma geral. Ou seja, os homens costumam responder de forma menos favorável à terapia em grupo para ansiedade social do que as mulheres. Então, eu tenho um componente demográfico, de gênero, que influenciou os resultados da terapia. Tá? Então, o ideal é que não haja, de fato, tantas diferenças assim em relação à demografia na linha de base. Então, nesse estudo aqui, os dados não diferiram de forma significativa, momento 1. Agora, eles diferiram de forma significativa em medidas psicológicas, tá? Que inclusive os autores não pontuaram quais seriam as medidas psicológicas que foram essas. Não, aliás, eles pontuaram, se não me engano, medidas de ansiedade e depressão. É exatamente isso. Tá? Os scores médios da CIAS e do BDI-2 foram significativamente mais baixos para os concluintes em comparação aos desistentes. Isso aqui é um resultado até bastante esperado, e me parece óbvio, que os indivíduos que concluíram o programa de intervenção em grupo, eles tiveram avanços, tiveram progressos terapêuticos, e os desistentes não tiveram esses avanços terapêuticos que foi representado pela escala de ansiedade e interação social e pelo inventário Beck de depressão. Tá? Em relação à gravidade dos sintomas, o que a gente tem de resultados aqui? A amostra foi... é o que eu estava colocando em relação às características de linha de base. Tá? A amostra ela foi caracterizada por um alto nível de sintomas iniciais, ou seja, na linha de base. Então, a gente tinha uma amostra provavelmente constituída por indivíduos com TAI generalizado, que é a forma mais grave da ansiedade social, acima do ponto de corte clínico nas medidas de ansiedade social. Então a gente já pressupõe, o artigo ele não colocou isso aqui, que me parece inclusive
não sei se eu poderia dizer que foi uma falha metodológica do artigo ele fazer uma distinção entre os subtipos da amostra, subtipos de tais da amostra. Ou seja, esses indivíduos da linha de base, eles tinham um diagnóstico de tais específico ou circunscrito ou tais generalizado, que é a forma mais grave, né? Pelo que eles colocaram ali, me parece, a gente pode supor, né, que eles tinham tais generalizado e isso, de certa forma, também pode gerar um viés nos resultados. Tá? A amostra foi caracterizada por um nível relativamente baixo de sintomas no follow-up, né? Então, isso indica para a gente que a intervenção foi eficaz, né? Menos da metade estava acima do ponto de corte clínico nas medidas de ansiedade social. Então, a gente teve ali uma redução importante dos sintomas de ansiedade, né, após a interrupção, a descontinuação do tratamento. Resultados em relação à mudança nas variáveis psicológicas ao longo do tempo, né? Houve um efeito principal significativo do momento, né, sobre todas as medidas psicológicas, né? Isso aqui está bem delineado, né? Está bem detalhado ali no texto, no texto original e no texto traduzido também. Tá? Os scores do momento 1 foram significativamente mais altos do que os scores dos momentos 2 e 3 em todas as medidas. Então reparem, né? Mais um resultado também bastante esperado e óbvio, né? Que o momento 1 ele constitui ali o momento de pré-intervenção, né? Então, você tinha uma amostra com sintomas bastante elevados, né? E aí quando você insere a intervenção, né, você verifica uma redução importante dos sintomas na pós-avaliação e no período de follow-up em todas as medidas, né? Ou seja, as medidas de ansiedade social, ansiedade geral e depressão, né? Não houve diferenças significativas entre os scores dos momentos 2 e 3, né? Ou seja, os momentos de pós-avaliação e follow-up. Agora, em parênteses aqui, né, pessoal, essa amostra ela tinha sintomas de ansiedade social, mas também tinha sintomas de ansiedade generalizada e sintomas de depressão. Então, repara uma coisa, se a gente tem uma redução, se o artigo está dizendo que teve uma redução em todas as medidas, a gente pode pressupor que uma terapia em grupo para ansiedade social, ela também pode ter repercussões, ela pode ter ganhos terapêuticos também em sintomas de ansiedade geral e também de depressão. Tá? Então a gente não precisaria, por exemplo, excluir indivíduos com diagnóstico comórbido de TAG, de um grupo terapêutico para ansiedade social e também de depressão. Tá? Bom, resultados em relação ao impacto da duração do momento no follow-up e tamanho do grupo nos resultados a longo prazo. Não houve relação estatisticamente significativa entre a duração do tempo no follow-up nos scores do follow-up, né? Então a questão vocês lembram que teve um tempo de follow-up ali que, se não me engano, era de 9 meses a 12 anos. Tá? Então reparem que esse fator ele não interferiu nas pontuações, né, avaliadas pelos instrumentos de autorrelato. E aí também vocês podem consultar o texto para ter mais detalhes em relação a isso. Tá? Não houve interação significativa entre o tamanho do grupo e os scores do follow-up. Também vocês podem consultar o texto aqui para ter mais detalhes em relação a isso. Então, o número ali de participantes estava variando entre 5 a 10 e essa não foi uma variável relevante que interferiu nos scores de resultado. Então você podia ter grupos ali menores, por exemplo, de 5 pessoas,
e esse grupo se beneficiar tanto quanto um grupo com 10 pessoas. Isso aqui é uma coisa importante, porque se você, por exemplo, pretende formar um grupo, você não precisa se preocupar tanto, tá, com a questão do número de participantes em termos de resultado clínico, em termos disso interferir no resultado terapêutico, né? Por quê? Na verdade, o que você tem que se preocupar em relação à formação do grupo é, primeiro assim, conseguir formar um grupo com um número mínimo de participantes. Tá? E aí, como eu coloquei anteriormente, um mínimo de 4 participantes. Tá? Agora, em termos de interferência no resultado, não é uma questão clinicamente importante. Bom, resultados em relação a mudanças confiáveis e clinicamente significativas, né? O que a gente teve, então, né, após a intervenção de mudanças que foram clinicamente importantes? Na SPS, né, a escala de fobia social, 61 no pós e 66 pessoas no follow-up mostraram redução dos sintomas, tá? E 34 no pós e 46 no follow-up atingiram os critérios de CSC, que é o critério de funcionamento global normal, digamos assim, né? Então, são pessoas que passaram a funcionar de uma maneira adaptativa após a intervenção. Então, a gente tem aí um número bom, né? Um número razoável de pessoas que conseguiram atingir um critério que é um critério funcional, né, de adaptação às situações que antes eles não conseguiam enfrentar. Nas CIAs, né, a escala de ansiedade e interação social, 73 no pós e 95 no follow-up mostraram redução dos sintomas, e 40 no pós e 61 no follow-up atingiram os critérios para funcionamento normal. Tá? Taxas mais elevadas de funcionamento normal foram encontradas para ansiedade geral e depressão. Por exemplo, a depressão moderada, de moderada a severa, diminuiu significativamente de 41% no momento 1 para 10% no momento 2 e 24% no momento 3. Né? O que isso pode sinalizar para a gente, pessoal? O estudo, né, ele implementou aqui um modelo de intervenção em grupo focado na ansiedade social. Tá? Agora, em termos de funcionamento de vida, funcionamento nas áreas de vida, o impacto da intervenção foi maior em relação à ansiedade não social, ansiedade generalizada. Eu posso entender ansiedade geral aqui, pessoal. A gente pode entender aqui como ansiedade generalizada, que não está relacionada a preocupações sociais. Tá? E depressão, que inclusive teve uma redução significativa aqui do momento de pré-avaliação para o momento de pós-avaliação. Né? Então, só reforçando aquele ponto que eu coloquei agora há pouco, né? A gente pode sim ter pessoas com diagnósticos de depressão e TAG em grupos de ansiedade social que vão se beneficiar dessas comorbidades também. Tá? Quer dizer, vão se beneficiar do tratamento para essas comorbidades também. Tá? É óbvio, né, que a gente tem que ter como o critério principal o indivíduo ter, né, como queixa a ansiedade social. Tá? Bom, em relação ao suporte pós-tratamento, né, os grupos de suporte pós-tratamento consistiram em uma média de 8 participantes, variando de 2 a 28. O grupo de suporte ele é muito mais flexível, né, tanto em termos assim de estrutura, né, como eu falei para vocês, né, ele não é um grupo estruturado, ele não é um grupo diretivo. Tá?
de forma que os próprios participantes conduzem as sessões, como eu falei, e ele também não tem um número assim tão fixo de participantes, né? Então você vê que a variabilidade ela é muito maior. Variou aí de 2 a 28 participantes, né? Aqui, um ponto importante, né? Não houve diferenças significativas nos scores médios em qualquer medida psicológica nos momentos 2 e 3, né? Ou seja, no momento de pós-avaliação e no momento de follow-up, entre os grupos de acordo com a frequência de atendimento pós-tratamento. Então, olha que curioso, né? Independentemente de qual frequência o cliente ele frequentava o grupo de suporte, isso não impactou em nenhuma medida psicológica avaliada pelo estudo. Ou seja, ansiedade social, ansiedade geral e depressão. Por que eu falei que isso é curioso, gente? Porque existe um viés de que quanto mais terapia a pessoa faz, é um viés até que pode se adequar ao senso comum, inclusive, né? Um viés de que quanto mais terapia a pessoa faz, quanto mais ela frequenta a terapia, mais resultados ela vai obter. Tudo bem? Claro que aqui, pessoal, a gente não está falando da intervenção, né? A frequência no processo terapêutico ela é fundamental. Tudo bem? Porém, a gente está falando de um grupo de suporte, tá? Que funciona como uma intervenção pós-tratamento, né? Só que essa intervenção pós-tratamento ela não teve uma relevância importante em relação à frequência do atendimento. Então, se o indivíduo ele ia, né, o grupo de suporte ele funcionou ali de forma quinzenal, tá? 2 vezes por mês. Então, não foi significativo em termos de resultado nas medidas psicológicas se o indivíduo ele ia 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses, ou 2 vezes por mês e assim por diante. Então isso vai contra um pouco o nosso senso comum de que quanto mais o indivíduo frequentar um grupo qualquer, mais benefícios ele vai ter em alguma medida psicológica. Nem sempre é assim, tá? Então, não houve relação estatisticamente significativa entre a frequência de atendimento pós-tratamento. De novo, é um dado que vai reforçar o dado anterior, né? Entre a frequência de atendimento pós-tratamento e a melhora na gravidade pós-tratamento em qualquer medida, né? Basicamente reforçando o dado anterior, tá? Não houve relação entre a frequência de atendimento de suporte pós-tratamento, de novo, né? E o grau de mudança em qualquer uma das variáveis de resultado e na gravidade final do tratamento. Só lembrando, a gente está falando aqui não do grupo terapêutico, e sim do grupo de suporte no período de follow-up, tá? Bom, para a gente finalizar, pessoal, o que os autores vão concluir a partir desses dados aqui e trazer como uma discussão, tá? A TGCC, terapia em grupo cognitivo-comportamental, ela foi eficaz na manutenção de amplos tamanhos de efeito, né? Então, em diversas medidas de resultado, ela teve um efeito importante na pós-avaliação em uma média de 4,6 anos após o tratamento, né? Ou seja, depois que o indivíduo concluiu, né, a terapia em grupo, ele ainda manteve os ganhos terapêuticos por uma média de 4,6 anos, o que é um tempo considerável, né? Inclusive, esses estudos longitudinais, né, às vezes você tem estudos que avaliam um período de follow-up de 10 anos,
às vezes 15 anos ou até mais, tudo bem? Mas, se você for pensar em termos de resultados de longo prazo, né, é um dado extremamente promissor, que inclusive deveria, né, pessoal, incentivar mais terapeutas a utilizarem a modalidade de terapia em grupo quando você vai tratar indivíduos com ansiedade social. Tá? A TGCC também demonstrou manutenção de amplos tamanhos de efeito nas medidas de ansiedade e depressão. Então, como eu falei antes, né, só repetindo aqui, apesar de ser uma terapia focada no TAIS, ela também produziu efeitos terapêuticos importantes em ansiedade geral e depressão. Tá? Então, os dados sugerem que os efeitos da TGCC persistem, isso aqui é importante, pessoal, persistem após a descontinuação do tratamento. Acho que ao longo da aula isso aí foi ficando cada vez mais evidente, né? Dado o seu foco na transferência das habilidades aprendidas durante a terapia para a vida diária. Por quê? Porque a TCC ela tem muito esse viés, né, de tornar o cliente independente, autônomo, né, tornar ele o seu próprio terapeuta. Né? Os livros clássicos de TCC eles vão pregar isso o tempo todo, né? Diferente, né, de outras abordagens. Se a gente for pensar, né, nessa distinção em termos de abordagem, por exemplo, se a gente pegar a psicanálise ela não tem esse viés de tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Inclusive, ela pode ser mais suscetível a gerar processos, ela pode ser mais suscetível a gerar processos de dependência do cliente em relação ao terapeuta do que, obviamente, em abordagens cognitivo-comportamentais. Tudo bem? Então isso é uma coisa importante porque você não cria uma relação de dependência e você promove um comportamento de autonomia no cliente. Porque assim, quem vai viver a vida do cliente é o cliente, não o terapeuta. Quem vai enfrentar as situações de desafio social, né, é o cliente, não o terapeuta. Então é fundamental, né, pessoal, que a gente tenha esse viés de sim tornar o cliente o seu próprio terapeuta. E a terapia de grupo ela tem inclusive essa vantagem. Por quê? Porque como a situação de grupo, tá, ela se assemelha mais a uma situação social natural, o que não ocorre numa terapia individual, é mais fácil o indivíduo ele fazer uma generalização dos comportamentos que ele aprende nas sessões de grupo para a sua vida diária, né, do que ele faria numa terapia individual, que a interação é única ali, é só ele e o terapeuta. Tudo bem? Isso é um dado assim, extremamente importante para a gente. Então, embora os achados indiquem que aproximadamente metade dos concluintes do tratamento tenham experimentado melhora confiável nas medidas de ansiedade social ao longo do tempo, poucos ficaram dentro da faixa funcional de follow-up. Isso aqui é uma preocupação que vem se tornando cada vez mais consistente, né, entre os estudiosos do tema, não só em relação à ansiedade social, mas em outras psicopatologias também, que tem se verificado que existe uma taxa de não resposta elevada em relação às intervenções. Ou seja, nesse estudo aqui, por exemplo, né, embora a gente tenha aí metade das pessoas tendo resultados confiáveis, e a outra metade? O que a gente faz com a outra metade? Esse é o ponto. E esses que conseguiram resultados confiáveis através da intervenção,
poucos ficaram dentro de uma faixa funcional, né, um funcionamento de uma pessoa que não teria o transtorno durante o período de follow-up. Né? Isso é um dado preocupante, né? E isso suscita outras questões de pesquisa. Quais? Por que vamos pegar essa amostra de indivíduos aqui que não se beneficiaram do tratamento e investigar quais foram as variáveis responsáveis por essa não melhora. Né? Foi o quê? Foi o nível de gravidade da ansiedade social? Foi alguma psicopatologia comórbida? Nível de depressão elevado? Falta de engajamento no grupo? Falta de compromisso? Alguma variável do terapeuta? Então, assim, qual é o conjunto de variáveis que fez com que metade de um grupo grande, relativamente grande, não respondesse ao tratamento? E uma pergunta consequente a isso, por que esses indivíduos que obtiveram uma melhora confiável, por que eles não ficaram numa faixa funcional nesse período de follow-up? O que aconteceu? Então, são questões aí que precisariam ser respondidas em estudos futuros. Né? Os resultados do tratamento podem ser, aqui sim, ele até indica uma possibilidade, né, uma alternativa de solução, que seria mais ou menos o seguinte, né? Os resultados do tratamento podem ser potencializados por módulos de exposição ao vivo, adotando um protocolo de TGCC aprimorado por imagens. Então, biofeedback, por exemplo, realidade virtual e coisas do gênero, né? Que tem demonstrado amplos tamanhos de efeito em amostras comunitárias. Eu acho que ele dá mais uma solução aqui. Ele aponta, né, um caminho que poderia, de alguma maneira, encaminhar esse problema. Os participantes com níveis iniciais moderados de sintomas depressivos responderam bem ao tratamento que focou exclusivamente na ansiedade social. Então, de novo, né, pessoal, os indivíduos que têm sintomas depressivos, né, até moderados, assim, não graves, né, mas de leves a moderados, podem se beneficiar muito de um tratamento em grupo para ansiedade social. Tá? Eu acho que tinha um trecho que ele dava alguma outra indicação para essa questão da não resposta ao tratamento. Tá? Bom, os dados indicam que os participantes se beneficiaram igualmente da TGCC, independentemente da quantidade de cuidados posteriores que receberam. Então, como a gente discutiu bastante, né, anteriormente, o número, a frequência de atendimento no grupo de suporte não impactou os resultados da intervenção. Tá? O achado de que os concluintes diferiram na linha de base dos desistentes demonstra que os participantes do estudo estavam menos comprometidos antes do tratamento. Então, isso aqui é um dado importante também, né? Os concluintes, eles diferiram na linha de base dos desistentes, né? E isso vai indicar que, assim, um dado até meio controverso, né? Ou seja, aqueles que participaram do estudo, eles não estavam, muito empenhados ou muito motivados a participar do tratamento, mas essa motivação e esse compromisso foi construído ao longo da intervenção. A severidade dos sintomas pré-tratamento e a depressão comórbida estão associadas à desistência. Então, a gente já começa a vislumbrar aqui algumas variáveis que estão associadas
a desistência, mas não a questão que eu coloquei anteriormente da não resposta aos que fizeram o tratamento e não obtiveram resultados, né? Por que aqueles que não por que aqueles que fizeram o tratamento em grupo não obtiveram melhoras clínicas, né? Então, a gente entende que quanto mais grave, em relação à desistência, né, a gente entende que quanto mais grave for o nível de ansiedade social e depressão, mais probabilidade tem do indivíduo começar o tratamento e desistir ao longo do caminho, tá? A exclusão dos indivíduos com preocupações de avaliação social relacionadas a doenças físicas ou mentais restringiu a amostra e comprometeu a generalização dos resultados, que foi uma limitação metodológica aqui do estudo, né? Porque a gente não poderia, então, generalizar os dados obtidos aqui nesse artigo para uma amostra mais ampla de indivíduos que tenham tais, mas que também tenham preocupações com avaliação social em relação a doenças físicas, mentais e outras condições associadas. Tudo bem? Então, os dados do follow-up estão baseados em menos de um terço. Aqui ele vai pontuando aqui algumas limitações metodológicas do estudo, tá, pessoal? Os dados do follow-up estão baseados em menos de um terço do grupo de tratamento original, né, o que é pouco representativo da quantidade de pessoas que iniciaram a intervenção. De modo que os achados podem não se generalizar, o mesmo caso da situação anterior, podem não se generalizar para a população mais ampla de indivíduos com tais, né? O que é um problema, porque se você se baseia, né, num artigo, em somente um artigo, que ele vai selecionar de forma intencional algumas variáveis de pesquisa, você não pode sair replicando isso para qualquer indivíduo com tais, né? Então, por exemplo, você leu esse artigo aqui, né, você viu que os benefícios de longo prazo são mantidos através da terapia de grupo, né? Só que você tem algumas especificidades em relação ao tais que não foram contempladas pelo artigo e você vai precisar fazer uma avaliação mais detalhada em relação a isso com o cliente particular, né? Por exemplo, eu senti falta aqui nesse estudo de uma distinção em relação aos subtipos de tais, né? Então, essa amostra de tais que participou aqui do estudo eram indivíduos com tais somente desempenho, tais generalizado. A gente pressupõe que era tais generalizado pelo alto nível de sofrimento inicial. Quer dizer, mas não foi feito com rigor uma avaliação para identificar esse tipo de coisa, né? Os participantes do follow-up diferem dos não participantes nas características sociodemográficas e clínicas, tá? Então, ele deu alguns exemplos aqui de algumas variáveis demográficas. A gente até comentou isso anteriormente, né? Algumas variáveis demográficas e clínicas que estão associadas à não resposta. Então, aqui ele vai apontando, né, alguns componentes, né, alguns elementos que fazem com que certos indivíduos não respondam ao tratamento. Então, por exemplo, o fato de ser homem, como eu até comentei também mais cedo, né, que o fato de ser homem, tem alguns estudos de eficácia que vão apontar que essa variável de gênero ela interfere, né, de forma negativa na taxa de resposta. Ou seja, os homens respondem menos ao tratamento do que as mulheres. Ser mais jovem, estar desempregado, variáveis demográficas. E aí variáveis psicológicas, depressão e ansiedade comórbida estão associados à não resposta nos estudos longitudinais de uma forma geral, tá? Não nesse estudo aqui em particular, mas nos estudos de uma forma geral.
Então aqui, né, ele vai especificar mais algumas limitações metodológicas, dizendo que os resultados avaliados por medidas de autorrelato não está claro como os scores das medidas de autorrelato se relacionam às mudanças reais de comportamento. Ou seja, precisaríamos incluir também medidas de avaliação comportamental, por exemplo, roleplays, né? Ou ensaios comportamentais, tarefas comportamentais, de discurso, de falar em público, coisas do gênero. Por quê? Os questionários de autorrelato, eles podem ser enviesados em relação às respostas, né? O indivíduo ele pode estar ali preenchendo um determinado item, mas preocupado, digamos assim, com o que o avaliador vai pensar. Então, no caso da ansiedade social, isso aqui poderia fatalmente acontecer. E aí ele vai sinalizar uma resposta ali que não é uma resposta consistente com o repertório real dele. Mas ele está sob controle do que o avaliador vai pensar. Então ele marca ali um item, um questionário de autorrelato, mas que não representa o comportamento real dele e isso pode gerar um viés. Tudo bem? As razões para o abandono não foram sistematicamente registradas, né? A gente teve um esboço de algumas variáveis aqui, mas elas não foram sistematicamente registradas. Isso é uma coisa que eu coloquei aqui, né, mais para o início da aula, né, pessoal? O mesmo psicólogo clínico, com 18 anos de experiência clínica, facilitou o trabalho de grupo, né? De modo que os achados podem não se generalizar para clínicos menos experientes. Tudo bem? Falta de conhecimento dos eventos de vida e intervenções que podem ter ocorrido entre a descontinuação do tratamento e o follow-up, né? Então não houve uma avaliação a gente chama isso em pesquisa, né, de variáveis estranhas, entre aspas, né, alguma coisa que pode ter acontecido na vida do cliente que pode ter impactado as medidas psicológicas e ter gerado um viés no resultado, né? Eu lembro, pessoal, só para a gente fechar essa ideia aqui, né? Eu lembro de uma aula que eu tive lá na graduação de um dos professores, aliás, do melhor professor que eu tive, né? Tem até um vídeo no canal aqui que eu faço uma homenagem a esse professor. E ele estava comentando a respeito de qual o real impacto da terapia na vida do cliente. Tá? O que eu estou querendo dizer com real impacto? Será que o que o terapeuta está fazendo em terapia, as intervenções que o terapeuta está fazendo com o cliente, é o que está produzindo a mudança comportamental? Né? Ou será que eu tenho outras variáveis estranhas à terapia, ou variáveis intervenientes, que podem estar produzindo essa mudança comportamental? Né? E aí, por que eu lembrei desse professor? Porque nessa aula ele estava comentando que o terapeuta ele pode estar observando melhoras clínicas no seu cliente, mas ele não sabe, e ele até brincou, né? Ele não sabe que, por exemplo, o cliente ganhou na loteria, né? Ou recebeu uma herança, alguma coisa do gênero, e aí ele ficou super feliz e os problemas foram resolvidos. Então ele chegou na sessão seguinte com uma melhora clínica absurda, né? Mas o terapeuta ele não tinha conhecimento dessa variável, que era uma variável estranha à terapia. Não tinha nada a ver com o que o terapeuta fez. O cliente ele ganhou um bom dinheiro e isso melhorou bastante a situação de vida dele. Então é importante sempre a gente ter esse viés para essas variáveis estranhas, né? Saber o que está acontecendo na vida do cliente que pode não estar relacionado à terapia, mas que pode estar gerando as mudanças comportamentais. Tudo bem?
Então, os efeitos de longo prazo da TGCC relatados nesse estudo de follow-up confirmam que a TGCC, baseada no modelo cognitivo de Clark e Wells, está associada a bons resultados clínicos de longo prazo para ansiedade social, ansiedade geral e depressão. Então, a gente tem mais um dado aqui de eficácia mostrando que a terapia em grupo para ansiedade social ela é eficaz. Esse estudo aqui ele não foi um estudo comparativo, né, que fez ali comparações entre a terapia de grupo e a terapia individual, mas, de qualquer forma, o que é mais importante para a gente aqui é que o estudo mostrou que a terapia em grupo é sim uma terapia eficaz para ansiedade social. Então, para a gente concluir, a TGCC deve ser sempre considerada uma opção de tratamento válida para o TARES. Tá? Eu, inclusive, incentivo, né, você, terapeuta, psicóloga que esteja assistindo esse vídeo e trabalhe ou tenha interesse em trabalhar com ansiedade social, timidez ou coisas do gênero, que vocês comecem a ter esse olhar mais cuidadoso para formar grupos terapêuticos para esses indivíduos. Tudo bem? Vocês podem impactar de uma forma extremamente significativa a vida dessas pessoas a partir de um trabalho em grupo. E claro, né, pessoal, beneficiar a vocês mesmos, né, com experiência clínica, ajudando outras pessoas e assim por diante. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui estão os meus contatos, né? Se vocês tiverem interesse no material de aula, que constitui o quê? Esses slides aqui, o artigo original em inglês e o artigo traduzido por mim. É só vocês entrarem em contato comigo através do e-mail. Vocês podem me seguir também lá no Instagram, que é o @Ansiedade Social em Foco. E vou finalizar de novo, pessoal, com aquele recado para vocês. Tá? A gente está com inscrições abertas para terapia em grupo, para ansiedade social, que vai ser online e vai se iniciar no próximo dia 20 de junho. Tá? As vagas são limitadas, tá? Então se você tem interesse, já entra em contato comigo para a gente poder marcar uma entrevista. Tá? E é isso. Espero que a aula tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixe um like aqui nessa aula, compartilhem com outras pessoas também que possam ter interesse por esse tema. E finalmente, se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui para a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade, como eu sempre brinco aqui, né? Crescer a passos de formiga. Tá bom, pessoal? É isso. Um abraço e até uma próxima.